eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre histórias estranhas. Mais filme de terror brasileiro chegando aos cinemas. Pra mim sempre uma alegria falar de filme de terror brasileiro aqui no canal. Tanto que eu vou separar todos os filmes que eu falei aqui e colocar na descrição de As Boas Maneiras, Animal Cordial, Mal Nosso. Teve muita coisa boa no passado. Tem tido coisas boas esse ano, a exemplo de A Sombra do Pai, que é pra mim um dos filmes do ano até o momento. Alguns eu não assistia no passado, como por exemplo O Nó do Diabo. Teve um que eu não assisti esse ano também, A Pedra da Serpente, que também inclusive entrou nesse mesmo esquema Projeto A7 da Cinemark, como Histórias Estranhas agora, que é esse esquema de preços promocionais, filme brasileiro, no caso de terror, que fica em cartaz por 2 semanas às 7 da noite. Sempre sessões às 19h. Não só em São Paulo, mas também em outros estados. Então, caso você tenha interesse em assistir esse filme, apoiar o cinema de gênero brasileiro, recomendo dar uma olhadinha aí, porque vai que tá passando próximo da sua casa, porque vários estados serão contemplados com histórias estranhas no cinema. Como esse filme ele é uma antologia, dito filme coletânea, são vários segmentos, 8 no total, eu escolhi um formato diferente aqui agora, que eu vou falar de cada um deles à parte, fazer uma sinopse, e aí dizer qual eu gostei mais, qual eu gostei menos. Eu acho que a antologia é um formato que conversa muito com o terror, desde tempos de Além da Imaginação, quando essas coisas que eram histórias independentes, né, por si só, eu vejo Além da Imaginação como uma grande antologia de terror também. Amazing Stories, lá dos anos 80, do Spielberg, e os mais recentes, tipo Southbound ou VHS. Gosto muito desse tipo de filme. Esse aqui ele vai às enésimas consequências, porque cada segmento é de uma produção independente, de uma produção própria, e aí fica uma coisa ainda mais inconsistente, que também é a graça desse tipo de formato, né? E isso aqui também, os idealizadores de algum dos segmentos estavam lá, quando eu assisti na pré-estreia esse filme, comentando e fazendo questão de reforçar o fato de ter sido feito absolutamente de forma independente, sem dinheiro de nada, aquele clássico cinema de coração mesmo, suor, sangue, essas coisas. Então é isso, eu vou falar de cada um à parte, o diretor, quem dirigiu e tal, e uma sinopsezinha. Começou com Ninguém. Antes de falar, é legal dizer que ele foi todo embalado, assim, de uma forma bem bonita. Ele tem uma introdução com uma música, tema e tal. E é uma coisa bem profana e bem... que dá o climão da coisa toda. Eu gostei muito da introdução. E é bom dizer que esse compêndio, digamos, de terror, ele foi realizado por Ricardo Gorzi. Ele é o idealizador do projeto, que inclusive dirigiu um dos segmentos. Então vai. Ninguém, do Rodrigo Brandão. É um curta num clima pós-apocalíptico de um cara que acorda num carro e aí a cidade parece que está completamente abandonada e no final das contas ele se vê perseguido. Então é interessante, eu gosto muito dessa proposta de uma cidade vazia, então ele vende bem essa ideia. Os curtas eles têm média de 15 minutos, 20 minutos, o filme no total tem 1h10, 1h e um pouco mais que isso, 1h15, sei lá. Então é mais ou menos esse o tamanho, são segmentos meio que parecidos em extensão, mas não em temática e não em termos técnicos, digamos. Depois vem A Mão, do Capel Furman, talvez esse seja meu preferido, é de um psicanalista que tem ali bem próximo dele uma furadeira, e é extremamente esquisito. Esse aqui eu tive problema para entender algumas partes, porque tem, né, esses problemas de sonoplastia, de captação de som. Então alguns diálogos eu não consegui entender muito bem, não sei se era da projeção, se era o volume que estava baixo, sei lá. Mas de qualquer forma, esse se destaca pela criatura, extremamente original, e pelo gore também. Esse cara, o Capel, ele é especialista em efeitos práticos, né? Então eu gostei muito disso nesse curta. E também tem umas coisas bem originais ali. O que é esse cara, como ele usa lá uns artefatos bizarros e para que ele precisa dessa furadeira. Esse foi... Talvez seja o que eu tenha gostado mais, ainda preciso de um tempo a digerir para escolher o meu preferido. Depois vem o Mulher LTDA, que aí mostra bem a versatilidade dessa coleção de segmentos de terror, que já vai para um lado bem de crítica social e bem voltado no formato VHS dos anos 80. Totalmente homenagem a Reanimator, absolutamente homenagem a Reanimator, que mostra ali dois, não sei se estudantes de medicina e tal, mas eles têm acesso ao IML local ali. E aí um deles tem uma fórmula mágica de reanimar cadáveres. E isso se desdobra para um lance meio mercadológico, bem interessante. Então o Mulher LTDA dirigido pela Thaisa Enes Marques. Depois vem No Trovão, na Chuva, na Tempestade, dirigido por Paulo Biscaia Filho. Esse é bem shakespeariano, assumidamente tem até citação
É de um engravatado no meio do mato de noite, que ele se depara com três, a princípio parece meio mortas-vivas, assim, mas na real parecem mais três bruxas que demandam um sacrifício e tal, e ele leva esse sacrifício lá. Esse é bem gore, esse ele tenta um formato diferente de plano sequência, com um lance meio de drone e tal, ambicioso nesse sentido. Tem bastante efeito visual, assim, câmera que treme e tal, achei legal nesse sentido também. Seguido do Os Enamorados, esse era o diretor que eu esperava mais, né, do Claudio Lovitch, que eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conversar com ele. Falei aqui no canal sobre Prey, o outro curta que ele fez, que eu gostei demais. Acho que foi um dos primeiros vídeos do Cine Fenômena que eu falei sobre o curta do Claudio Lovitch. Esses Enamorados, ele é bem complexo, talvez seja o mais de todos aqui. Conta histórias de uma mesa de tarô, com sonhos de teatro e conversas dele com ele mesmo, e de isso é realidade, isso é sonho, ele com as pessoas próximas, com a esposa dele, com a mulher que ele ama e tal, e vai, claro, para caminhos tortuosos. Esse, acho que, na minha opinião, foi o mais complexo. Eu assistiria de novo para tentar pegar cada detalhe, porque ele é cheio de elementos, de máscaras, coisa teatral mesmo, literalmente falando. Então esse foi bem rico nesse aspecto. Seguido de Invisível, de Felipe Ferreira. Talvez esse seja o menos terror, mas não menos impactante, bastante dramático, de um sujeito que nasceu invisível. Então mostra ele que meio que mandando, meio não, né? Ele manda um vídeo para o próprio filho, contando um pouco dos perrengues que ele passou, das dificuldades de sua vida desde criança. Bem interessante, o final é bem impactante, foi a parte que eu gostei mais, foi quando realmente estalou o negócio para mim, eu revisitei na minha cabeça o segmento. Então esse Invisível é bem interessante, bem diferente, por ser menos terror. Seguido de 7 Minutos para a Meia-Noite, esse é dirigido pelo Ricardo Ghiorzi, que é o idealizador desse Histórias Estranhas. É bom dizer que o Histórias Estranhas ele vem de um outro projeto de alguns anos, lá do Sul, de cineastas do Sul, chamado 13 Histórias Estranhas, que aí isso desencadeou para esse e aí abriu para outros cineastas de outros lugares do país também. Esse 7 Minutos para a Meia-Noite é assumidamente inspirado no E-mail de Rosemary, ele também é cinema fechado ali no apartamento, de um casal que está esperando chegar a hora do parto da mulher, e esse filho é um filho já encomendado, digamos assim, é um príncipe das trevas. Então assim, esse tinha muito potencial. É aquilo, eu gostaria que algumas dessas histórias tivessem ido mais pro lado do grotesco mesmo, do gráfico, do explícito, teria sido mais impactante, mais chocante, mas muitas delas, a premissa é sempre o que faz valer a pena de verdade, como esse 7 Minutos para a Meia-Noite. E aí, o último, que talvez seja o mais badalado aí, do Marcos de Brito, que ele dirigiu um filme que também assisti no cinema, que foi o Condado Macabro, que eu fiquei bem surpreso com o nível gore, aí sim, com esse choque, e com a homenagem que ele faz para os slashers dos Estados Unidos. Esse aqui ele vai para ele chama Apóstolos, ele vai para um lado extremamente religioso e ele tem das cenas mais impactantes visualmente de todos os segmentos. É sobre uma figura que muda de personalidade de uma maneira absolutamente não convencional e que está atrás de uma nova personalidade, de uma nova vítima. Então é bem feito esse aqui, talvez seja o mais de todos em termos técnicos, porque ele realmente choca em algum sentido. Tipo, eu tô tentando não estragar muito, mas talvez ele seja assim, deixaram a melhor surpresa pro final. Mas ainda assim o meu preferido é A Mão, que é o segundo segmento ali. Então, pô, Histórias Estranhas no cinema, com certeza algumas das histórias vai te agradar mais, outras menos, mas você vai ter uma preferida, e é aquilo de você ter o que falar com seus amigos, ter o que conversar sobre, e sempre prestigiar cinema de terror no cinema, lado a lado com tipo um Vingadores da vida, um Aladdin da vida, eu acho isso sempre maravilhoso. Então assista Histórias Estranhas no cinema. Valeu!